Olá, gente. Meu nome é Elisângela, faço parte da instituição Uninter, sou do Polo de Contagem, Minas Gerais. Faço o curso de licenciatura em língua portuguesa. Então, eu quero compartilhar com vocês o meu curso de extensão, estágio online e ensino fundamental. Devido à pandemia, nós estamos realizando o estágio de forma remota, ok? Vamos dar procedência e início ao nosso curso. De primeiro, a gente vai discutir o que significa literatura. Literatura é uma expressão do homem, do pensamento do homem, de acordo com o histórico em que ele vive, De acordo com a época que ele vive, ele expressa, o seu pensamento por meio das palavras. Olha que legal, gente. Ali atrás dessas palavras ali, do texto, nós temos um castelo. Então, vai lembrar a gente de muitas histórias que já passamos, Ali no ensino infantil, no ensino fundamental, história de fadas, histórias de princesas, E por aí vai. Então, o primeiro tema a ser abordado vai ser como surgiu a literatura, Quando surgiu a literatura? A literatura infantil, ela surge da necessidade de se transmitir valores para as crianças de forma, no início era oralizada, antes de ter uma escrita, para as crianças, na Idade Média. A criança era vista como mini adulto. Então, vamos pensar. No início, ali na Idade Clássica, até na Era Medieval, no início da Era Medieval, nós não tínhamos uma literatura dedicada às crianças. Nós tínhamos uma literatura voltada apenas para os adultos, com o objetivo ali de estar trazendo entretenimento e informação, e valores também sociais. Porém, as crianças eram tratadas, vistas, como se fossem adultos. Elas não tinham um campo ali literário dedicado a elas. As crianças deveriam, então, participar ativamente de tudo que os adultos participavam, ou seja, de reuniões, de festas, de encontros, de momentos ali da literatura, onde eles estariam ali aprendendo a respeito da literatura. Só que, porém, a literatura era voltada para os adultos. Então, elas deveriam se portar, se vestir, andar realmente como se fossem adultos. Isso é muito interessante a gente pensar que naquela época a criança ela não era valorizada como criança, mas sim como um mini adulto. Então elas deveriam fazer as mesmas coisas que os adultos, E, desculpa, só a partir do momento que eles começaram a entender que as crianças têm características, ações, diferente dos adultos, é que então surge aí uma nova literatura. Surge aí uma literatura infantil, para que as crianças pudessem ter acesso aos livros conforme a idade delas, conforme a linguagem delas, elas poderiam estar ali participando, ativamente na literatura. Um detalhe a ser mencionado aqui é que a literatura ela começa ali com Fenelon, Fenelon trouxe a ideia da literatura infantil com o objetivo de moralizar, ou seja, de educar moralmente as crianças. Então, o fim dele não era por questões de entretenimento, por questões de conhecimento, ou por questões de ampliar a visão das crianças, não. O objetivo realmente era de educar mesmo as crianças através de histórias, mostrando para as crianças o bem a ser aprendido, e o mal a ser desprezado, dizendo assim, tudo tem sua consequência. Nós temos aqui as características, explicando, a respeito da literatura infanto-juvenil. Literatura infanto-juvenil é o ramo da literatura dedicado especialmente às crianças e jovens e adolescentes. Nela se inclui histórias fictícias, infantis e juvenis, biografias, novelas, poemas, obras folclóricas e culturais, ou simplesmente obras contendo ou explicando fatos da vida real. Aqui abaixo nós vamos ler.
A literatura infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte, fenômenos de criatividade, que representam o mundo, o homem, a vida, através da palavra, como eu disse lá no início, né? Funde os sonhos e a vida prática, e o imaginário e o real, os ideais e sua possível e impossível realização. Cagenet, né? 1996, página 7. Então, a literatura tem muito isso, né? De fazer com que as crianças entrem num mundo a qual elas sonham em estar, né? Onde tudo é possível, toda imaginação, um mundo de fantasia, né? Onde nós temos ali, nesse mundo nós temos fadas, duendes, nós temos princesas, príncipes, sapos que viram príncipe, né? Coelhos, né? Coelhos que falam, né? Na Alice do País das Maravilhas. E tem tudo isso, tem todo o encanto que faz parte do desenvolvimento da criança, né? O imaginário. E só dizendo, esclarecendo aqui para vocês, ficção não é mentira, tá? Ficção é imaginação. Mais adiante, nós vamos aqui, vou mudar minha câmera para a gente participar junto. A literatura infantil, ela é feita com palavras simples, né? Frases e parágrafos curtos, com uma ideia pedagógica, né? Com o objetivo de ensinar palavras com histórias, ensinar comportamento, lições de moral, alguns comportamentos que se espera, né? Que as crianças se adequem, né, ali à sociedade. Nós temos também os livros que são mais ilustrativos, que tem também, né? Nós temos os livros de imagem. E para as crianças, nós tem toda uma construção, né, de linguagem mais simplificada para que haja ali uma construção do imaginário das crianças, e isso faz parte do desenvolvimento da criança como leitor. Temos também, né, literatura voltada para os adolescentes, jovens adolescentes, como a gente diz, né? E essa literatura vai ser mais complexa, vai estar trazendo mais aventuras, né? E está relacionada mais com a vida do cotidiano desses jovens e adolescentes. Vamos seguir adiante. Então, apesar de já existir alguns manuscritos destinados às crianças, a literatura infantil nasce a partir de transformações sociais e de uma nova concepção de criança. Na Europa, né, inicia-se ali, né, o que levou ao surgimento de uma literatura específica para esse público. Como eu falei com vocês, até o século XVII ali, não existia ali uma literatura específica para as crianças. Existia literatura para os adultos, com o objetivo de entretenimento, de valores sociais, de transmitir, né, conhecimento e principalmente com o objetivo de distração. Só que as crianças participavam tinham os momentos de leitura, né, participavam das narrações ali, só que ouvindo, né, histórias de adultos, né? Então, contos, narrativas haviam sim ali no século XVII, só que para adultos. Então, só a partir do momento ali no século XVIII ali, que houve ali uma nova concepção da criança como um ser diferente, que vê o mundo diferente dos adultos, que tem ideias diferentes, especificidades, né? A criança é diferente do adulto, então ela precisa de uma linguagem adequada a ela, de uma forma mais fácil, de uma forma mais lúdica, mais divertida. Então, para que haja ali como se diz, para que as crianças sejam atraídas, para que haja um prazer na leitura e não uma obrigação. Como eu estou sempre dizendo, a leitura não pode ser vista como algo engessado ou algo obrigatório,
com fim apenas pedagógico, mas a leitura deve ser vista como um hábito de vida, né? Com prazer. A gente deve ler pelo prazer e não pela obrigação. Então, nós vamos ver aqui o Charles Perrault, né? Depois de Fenelon, nós temos aí o Charles Perrault, membro da Academia Francesa, que nasceu em Paris no ano de 1628. Ele é escritor e poeta. Perrault é considerado o pai da literatura infantil, pois foi a partir dele, né, e de outros autores, né, que tiveram uma nova concepção a respeito de uma literatura voltada para as crianças no século XVII, né, mas para o final do século XVII. Perrault coleta narrativas populares e lendas da Idade Média e vai adaptando, né, essas obras e atribuindo valores, né, comportamentais, transformando essas obras com uma linguagem literária mais acessível e adaptada para as crianças, né? E com o passar, né? E com isso ele constitui os contos de fadas, né? E com o passar dos tempos, a mesma visão e interesse foi transmitido aos adolescentes, quando então originou, né, a literatura infanto-juvenis em meados de 1750. Então a gente sabe que Perrault ele vai juntando ali as narrativas, os contos populares. Na época de Perrault, né, era muito comum nessa época as pessoas pegarem narrativas, né, juntar, na verdade, familiares, crianças, adultos, quem estivesse ali por perto, assistiria ali um show de histórias, né, de contos de histórias. Estariam ali narrando, falando sobre contos populares que não têm autoria, né? Então, naquela época ali, era muito normal as pessoas juntarem e estar ali conversando, falando a respeito de diversos assuntos. E até mesmo Perrault, assim, analisando a história, assim, pesquisando a respeito desse escritor tão importante, é interessante destacar que naquela época, os contos até mesmo de terror, Perrault conseguiu ver uma sutileza, né? Ele conseguiu transformar aquilo que era ruim em bom, né? Adaptou para que fosse uma linguagem mais fácil, uma história melhor, né? Fossem histórias encantadoras, não aterrorizantes. Então Perrault conseguiu enxergar naqueles contos algo de bom. Ele transformou em contos maravilhosos, em contos de fadas e por aí vai. Então é importante a gente entender que a literatura infantil, né, infanto-juvenil, ela é muito importante, porque através dela nós vamos conseguir trazer valores sociais para as crianças. Não, claro, também com objetivos de entretenimento, de distração e o melhor, de prazer à leitura, né? Quando a criança ela lê, ela desenvolve várias questões na sua vida, ela melhora a sua fala, ela escreve melhor, ela tem ideias melhores a respeito do mundo e consegue sair, né, com mais facilidade quando estiver ali passando por algum problema na sua vida. Então, é muito interessante. A literatura infanto-juvenil vai fazer com que a criança seja melhor em todos os aspectos. Na fala, na escrita, como pessoa, na vida sentimental, a pessoa consegue sair melhor, né? Consegue entender melhor, compreender, respeitar, né? E consegue ter uma visão mais ampla do mundo. Ter também, né, através da leitura, a criança consegue desenvolver melhor os seus conhecimentos. Então vamos seguir adiante. Então, nós temos aqui também, né, Charles Perrault, ele vai publicar os seus primeiros livros no século XVII, começando aí em 1697, com Contos da Mamãe Gansa, que é um livro que vai reunir ali vários, né, uma coletânea, né, de livros
vai reunir vários contos populares e vai estar trazendo aí essas aventuras para as crianças apreciarem a literatura infantil. O Contos da Mamãe Gansa é uma figura, né, um modelo de mãe que ele se baseia ali, né, na época em que ele participava, né, dessas narrativas, né, próximo de sua casa. Era muito normal naquela época as mães ficarem contando história para os seus filhos, a fim de trazer entretenimento e conhecimento. Nós temos então a história, né, da Bela Adormecida no Bosque, a história de uma bela, inteligente e feliz princesa que foi enfeitiçada em seu próprio batizado, quando ainda ela era criança. Aqui está a imagem do livro, vocês estão vendo aqui ao lado, tá? Como que era a imagem do livro da Bela Adormecida. Temos também Chapeuzinho Vermelho, e o objetivo de Charles Perrault era trazer, através da literatura infantil, entretenimento e alertando sobre os diversos assuntos, sempre com sentido de moralizar. Mostrando também, né, alertando as mulheres, as crianças, a respeito dos perigos, né, que poderiam surgir ao longo de suas vidas. E aí é muito interessante a gente comentar a história da Chapeuzinho Vermelho, porque a Chapeuzinho Vermelho, ela é uma garota muito especial, né, muito, assim, como se diz, ela é muito querida pela sua mãe, pela sua avó. E infelizmente ela teve ali a má sorte, né, de encontrar o lobo mau. Mas a gente tira dessa história um exemplo de vida. Por quê? Porque a Chapeuzinho Vermelho, a mãe dela falou para ela levar, né, os doces para sua avó quando ela estava doente. Só que a mãe dela falou com ela para não se desviar do caminho. E infelizmente ela acaba se desviando do caminho e entrando no meio da floresta. E aí ela tem a surpresa, né, gente, de estar se encontrando ali com o lobo mau. Então, a gente pega isso como exemplo de vida para a gente ouvir os nossos pais e respeitar, né, aquilo que os nossos pais estão nos dizendo. Temos aqui também o Gato de Botas, né? Vocês estão vendo a imagem do Gato de Botas aqui. E é a imagem do livro também de Charles Perrault. Quero compartilhar com vocês. Muito inteligente o Gato de Botas. Nós temos as versões adaptadas a filmes, né? E temos também o livro. O livro é um conto de fadas, né, de autoria do escritor francês Charles Perrault, publicado em 1697, que narra aí as histórias de um caçula de 3 irmãos que recebe como herança de seu pai um gato de estimação. Depois de ganhar um par de botas, o gato consegue convencer o rei muito poderoso de que pertence a um fidalgo chamado Marquês de Carabás e consegue ao seu dono a mão da princesa em casamento. Temos também aqui a imagem do livro, né, As Fadas de Charles Perrault. E eu quero comentar muito a respeito dessa imagem aqui, muito legal, muito interessante. Nós temos aqui A Gata Borralheira, de Charles Perrault. Nós estamos vendo aqui na imagem uma moça muito apressada, com muitas roupas, maltrapilha, com alguns amigos ratinhos ao redor. Então, a gata borralheira, o nome já disse, né? Gata borralheira porque ela era muito bela, porém ficava com vestes simples, com vestes velhas, né? Então, assim, a gata borralheira é a história, é a nossa famosa Cinderela que está aqui ao lado, né? A nossa famosa Cinderela da Disney, né? Criação de Charles Perrault e adaptada ao filme Cinderela pela Disney. Então, gente, a Gata Borralheira conta aí uma história de uma moça que era filha, né? Tinha o seu pai, sua mãe, e infelizmente o seu pai veio a falecer. A sua mãe também, primeiro, né, a sua mãe falece, depois o seu pai casa-se novamente e vem a falecer.
Então ela fica morando ali com a sua madrasta e suas duas filhas. Só que infelizmente ela passa por privações, ela é explorada, né? Ela acaba se tornando, ao invés de ser tratada como filha, ela acaba sendo tratada como se fosse uma serviçal, realmente. Ela não tinha tempo para lazer, não tinha tempo para ela. Ela vivia em função do trabalho. Então ela deveria estar lavando as roupas, cuidando da casa, cuidando da cozinha, cuidando de tudo. Realmente ela era escravizada. Então, Cinderela, ou Gata Borralheira, como vocês quiserem chamar, ela teve um dia que ela foi chamada ali para estar participando de um baile, só que ela não tinha as vestes adequadas. E nesse certo dia, ela foi e conversou com a sua madrinha mágica, né? Fada madrinha. Então ela ajuda ela a arrumar a casa, transforma, né? Arruma a casa num simples toque de mágica e veste a Cinderela com roupas adequadas para que ela participasse desse baile. Então é muito bonita essa história, vale a pena conferir e acredito que vocês conheçam a história de Cinderela. E aí, através disso, ela consegue realizar o sonho dela, que é ser feliz e se casar com o príncipe. Nós temos aqui também a imagem dos livros de Charles Perrault, que é o Riquet do Topete e o Pequeno Polegar. Então, no século XIX surgem os contos dos irmãos Grimm, os quais, reunidos pelos pesquisadores e folcloristas alemães Jacob e Will Grimm, trata-se de narrativas populares. O objetivo era preservar a cultura alemã e deixar as obras ao alcance de todas as pessoas. Então, logo após Charles Perrault, nós temos ali os contos também dos irmãos Grimm. Então, nós vamos ver aqui mais adiante. Mais à frente aqui, nós temos a imagem, né, do livro Branca de Neve e a imagem daqui do livro da Branca de Neve também, por dentro do livro. Essa versão dos irmãos Grimm foi de 1812, tá? Temos também aqui a imagem, né, de João e Maria, né, que também foi criado pelos irmãos Grimm. Foi publicado em 1812 e ultrapassa gerações. E em 1835 e 1872, o dinamarquês Hans Christian Andersen criou uma antologia de contos de fada, onde ele contava, né, recontava histórias populares, né, contos populares de criação autônoma e secular, coletiva. Aqui está a imagem dos livros. Caso vocês queiram procurar, tem na Amazon, tá? Soldadinho de Chupa e Contos de Andersen, que é o Patinho Feio. Conto clássico. E nós temos aqui também o italiano Collodi, que se chama Carlos Lorenzini. Ele é autor, né, e jornalista italiano, mais conhecido como criador do Pinóquio. O boneco, né, o menino boneco de madeira que veio à vida. Então, nós podemos falar um pouquinho a respeito do Pinóquio, porque também vai trazer uma ideia muito legal que pode ser utilizada tanto para ser transmitida em casa ou na escola, a ideia da mentira, né? A ideia de ensinar para as crianças que não se deve mentir, né? Porque toda mentira sempre em algum momento vai aparecer ali, vai cair abaixo e vai aparecer a verdade. O melhor é ser honesto e tentar enfrentar os problemas com a cara limpa ali e tentar resolver as coisas com calma. Então a gente sabe ali que a história do menino, né, do boneco que vira um menino e que toda vez que ele mente o nariz dele cresce. Isso é muito legal, né, gente? Então acredito que vocês conheçam essa história. Temos também o escocês James Barrie, que contribuiu para o nascimento, né,
literatura infanto-juvenil, ele traz pra gente o incrível mundo, né, da Terra do Nunca, onde os adultos não entram e de onde muitas crianças não voltam jamais, né? É o Peter Pan, amigo da Sininho, né? Um menino, né, que vai ali tá se aventurando, né, a um mundo mágico, onde tudo é possível. Imagina que fantástico participar desse mundo mágico. É possível, viu? Através da imaginação. Temos também, né, aí nós vamos sair um pouquinho ali da literatura, né, relacionada à Europa, e nós vamos ali entrar para um viés onde nós vamos falar um pouquinho a respeito da literatura no Brasil. A literatura infantil no Brasil, ela dá um sinal de vida aí em 1800 a partir da imprensa régia, em 1808 com obras pedagógicas e, sobretudo, foram adaptações de obras e produções europeias dedicadas ao público infantil. Contudo, foi tão precário que não foi suficiente para se dizer que foi o marco inicial. No final do século XIX, o acesso aos livros infantis era tão precário, faltava publicações de autores que fossem brasileiros. Então, até no século XIX ali, nós tínhamos, claro, literatura, até podemos dizer, né? As histórias nos mostra que até o século XIX, claro que existia literatura, porém eram adaptações europeias. Então não tínhamos ali, faltava, né, tinha, mas faltava assim escritores realmente dedicados à literatura infanto-juvenil, né? Literatura infantil. Então nós tínhamos uma literatura, porém mais voltada assim a função pedagógica, a função de ensinar para as crianças o que era certo, o que era errado, né? O objetivo de ensinar valores sociais para as crianças. Então nós temos aqui, ó, a continuação. A literatura infantil, ela chega mais tarde, né? Inicialmente com adaptações de textos europeus feitos por Alberto Figueiredo Pimentel. O autor publica traduções dos contos de Perrault e dos irmãos Grimm e de Andersen. Anderson, acho que é isso mesmo. Em obras como Contos da Carochinha, Histórias da Vozinha e Histórias da Baratinha. Nós estamos vendo aqui a imagem do livro, né? Contos da Carochinha. Então, eu quis trazer para vocês aqui alguns autores da literatura infanto-juvenil. Nós temos o Soneto de Fidelidade, que a gente vai acompanhar, né, de Vinícius de Moraes. O poema retrata aí a respeito dos sentimentos de amor e fidelidade em um relacionamento. Vamos ler junto comigo? Agora a gente vai ler esse poema, que eu acho ele muito importante para que vocês estejam conhecendo. Acredito que muitos que estão aqui conhecem a respeito do Soneto de Fidelidade. Antes, só uma pausa para mim poder beber um pouquinho de água. Então, vamos ler junto comigo. E esse poema serve tanto para ser trabalhado em sala de aula, ou para que a gente possa ler e escrever para uma pessoa especial. Joia? Soneto de Fidelidade. De tudo, ao meu amor serei atento. Antes, e com tal zelo, e sempre. E tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo
em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao pesar o seu contentamento, ao seu pesar o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ai, que lindo, gente! Maravilhoso, né? Esse poema traz ali realmente um incentivo ao amor verdadeiro, tá, galera? Vamos amar as pessoas com coração de verdade, sermos sinceros e sermos amáveis também, né? Não só no sentido de amor com o homem ou com a mulher, mas vamos amar um ao outro, né? Praticar o bem, porque o bem sempre vai atrair coisas boas para nossas vidas. E não podia faltar, né? Maurício de Souza é o maior cartunista brasileiro, que é voltado para o mundo infanto-juvenil, mas também que agrada ali os adultos com a sua famosa Turma da Mônica. Quem que nunca assistiu? Eu já assisti várias vezes, inclusive minha filha, né, de 3 aninhos, ela gosta muito da Turma da Mônica. Então, o livro é em quadrinhos, eu consegui ali no site turmadamonica.uol.com.br. Lá vocês poderão conferir várias historinhas em quadrinhos da Turma da Mônica, o que, gente, né, muito bom. É um acesso muito fácil à leitura, só não lê quem não quer, tá? Então, vamos seguir adiante e a gente vai estar acompanhando. Só mais um momento aqui. Pausa para beber água. Desculpem, tá? Minha garganta tá um pouquinho meio ruim, mas a gente vai vamos prosseguir, né, a essa videoaula. Essa é a primeira videoaula. Antes da gente prosseguir, nós temos a segunda videoaula, né, a respeito da literatura infanto-juvenil, quando surgiu, como surgiu, os principais autores. E na segunda aula a gente vai estar falando a respeito de outros autores, outros escritores que fazem e fizeram sucesso até hoje em dia, até escritores da antiguidade, escritores da idade moderna, né? Escritores atuais, a gente vai estar relatando algumas histórias, alguns livros, e eu quero que você acompanhe até o final, tá? Não deixe, tá, gente, de deixar ali o seu nome completo e o seu e-mail para que a gente possa fazer a ficha de frequência, tá bom? E também enviar o certificado por via e-mail. Aqui nós vamos começar a história, Turma da Mônica. Essa imagem é do livro da Turma da Mônica. E o tema que a gente vai discutir chama acessibilidade. Então vamos começar? Sou a Mônica, vai Mônica cantarolando. Ixi, aí ela olha para cima, Mônica olha para cima e de repente Mônica tropeça, né, no Cebolinha. E Mônica, não olha para por onde anda? Cebolinha, desculpa. Machucou? Claro, né? Acabei de ser atropelado por uma jamanta. Ora, seu, brincadeira, Mônica. Então, ali a Mônica sai correndo atrás de Cebolinha, né? Como sempre, querendo bater o Cebolinha. E cuidado, gente.
Ih, foi mal, Magali. Sua fatia de melancia está salva, amiga. Brigadão, Mônica. Mas vocês precisam dar um jeito nessa correria. Toda história é a mesma coisa. A culpa foi do Cebolinha. Calma lá. A culpa foi sua, Mônica. Quem foi que me atropelou? É que eu estava tentando ler o título dessa história. E qual é o título? Qual é o título? Acessibilidade. Isso mesmo, Cascão. Que palavra difícil. É que passei pela primeira página há pouco. Mas o que quer dizer acessibilidade? Deve ser uma história que fala sobre acessibilidade. Afinal, somos pessoas acessíveis. Será? Você quer dizer sensíveis, Cascão? Mas acessibilidade não é nada disso. Luca? Ah, não. E o que é essa bichão? Bom, eu vou tentar explicar. Acessibilidade é uma coisa muito séria, gente. Acessibilidade é uma coisa muito séria. E nós vamos dar procedência aqui ao curso, né? Voltar a página aqui pra gente continuar. Acessibilidade é ter acesso a alguma coisa. Poder chegar, tocar, entrar, compreender. Acesso à comida, disse Magali. A Magali... Deixa eu voltar a página aqui, rapidinho. Magali só pensa nisso. Magali só pensa nisso. Também, Magali. Que legal! Como você descobriu isso, Luca? Ah, não. Ah, não foi fácil, Cascão. Conta pra gente, Luca. Conta. Bem, tudo começou no meu primeiro dia de aula neste bairro. Foi logo depois que você mudou pra cá, né? Mônica conversando com Lucas, né? Sim, mas pior do que as calçadas sem rampa era o acesso à escola. Nós vemos aqui. Olha aqui, gente, o acesso da escola, infelizmente. Tem muitas escolas que ainda não têm essa acessibilidade, um acesso facilitado para as pessoas com deficiência física. Então, nós vemos aqui uma escada enorme. Então, como que ele iria subir, né? Iria chegar até a escola sem ali uma ajuda de alguma pessoa, né? Então, faltava acessibilidade. Moniquinha, contando mais uma mãozinha com minha amiga, cheguei na escola, né? Que é o que a gente acabou de falar. E fiz uma entrada triunfal na sala de aula. Ih, que porta estreita! Nada naquela escola era acessível para mim. O bebedouro era alto, o balcão da cantina era alto, né? Os corredores apertados. A gente vê a imagem aqui, porque quando ele fala que é apertado, nós vemos ali ele
meio que assim acabou meio que tropeçando, né, e se esbarrando, na verdade, tropeçando não, né, se esbarrando ali na sua coleguinha por causa devido à falta ali de uma estrutura correta para que ele pudesse acessar a escola mesmo, né? Bem que eu tentei, mas não consegui ser ouvido. Porque a gente vê na imagem aqui novamente que o telefone também ficava no alto. E para voltar da escola, foi outro trabalhão. Foi outro trabalhão. Vamos seguir aqui a historinha. Vou colocar aqui mais acima. Meus pais resolveram falar com a direção da escola. Outros pais também fizeram o mesmo. Então, e outros, e mais outros. A diretora recebeu todo mundo e rolou uma grande reunião. Então, ali os pais se juntam e começam ali uma reunião a respeito desse tema tão importante que é a acessibilidade, né, gente? Que é um direito de todos, né? Ter acesso à escola, às vias públicas, aos ônibus, aos bancos. É necessário ter uma acessibilidade, né? Fazer com que esses lugares sejam acessíveis às pessoas com deficiência física, né? Aonde essas pessoas não passam por transtornos, nem precisam exatamente da ajuda de ninguém, porque ali já é um lugar acessível. Então, nós descobrimos que havia outros, nós vamos dar procedência aqui à história, né? Descobrimos que havia outros alunos que também precisavam de apoios especiais, né? Como a Dorinha, que é cega, né? A Dorinha que é cega. E agora nós vamos dar continuidade aqui. Cuidado, tem um orelhão aqui, Dorinha. Cuidado, tem um orelhão aqui, Dorinha. Valeu, anjinho. Então ela quase que ela bate ali, né, no orelhão, porque ela não tem assim, a gente vê que na via pública é muito difícil, né, para os deficientes físicos, né, deficientes visuais, porque não tem ali um acesso adequado para eles, né? Então eles têm que meio que se virar mesmo para poder conseguir viver em paz, né? Então, ali, valeu, anjinho. Vamos dar continuidade à história. Descobrimos também o Humberto, que é surdo, né? Quase que ali o Cascão atropela o Humberto, né? Porque ele é surdo, né? Então ele não conseguiu ouvir, né, o que o Cascão estava alertando para ele. Então, dando procedência aqui. Sai da frente, Glup. Bem na hora, anjinho. Bem na hora, anjinho. Que susto, hein? E agora, tudo bem? E também descobrimos o André, né? Que é autista. Que também é outras pessoas que também devem ter um acesso facilitado, né, para que elas possam ali se sentir bem no ambiente escolar, né, nos bancos, nas ruas, né, nas praças, e deve ter um acesso facilitado aí para que elas sejam bem tratadas, ouvidas, que é um direito de todos, tá, gente? Passando adiante, vamos seguir em frente, né, com a historinha. E muitos outros. Por exemplo, paralisia cerebral, né? Deficiência física,
temos que tomar uma providência, disse uma mãe. Muita coisa mudou desde então. Alguns pisos táteis de alerta foram colocados em locais de perigo para as pessoas com deficiência visual. Barras e corrimãos para ajudar pessoas com deficiência física ou até idosos. Intérpretes de língua brasileira de sinais foram contratados para traduzir o conteúdo das aulas para os alunos com deficiência auditiva. E tudo ficou mais fácil, até para quem não tem deficiência. Agora nós vemos a imagem aqui da Dorinha, né? O computador fala com ela, tem certeza de que deseja excluir este artigo? Aí ela fala, né, com o computador. Aula de informática, para que o computador pesquisasse para ela, né, colocasse ali aula de informática para ela. E nós damos continuidade, né? Então nós vemos aqui, ó, no início, nós vimos apenas uma escada enorme, né? Essa escada aqui que vocês estão vendo no meio, não era isso daqui que vocês estão vendo. Lembra daquela imagem no início? Era uma escada enorme e não tinha essa rampa aqui ao lado. É muito interessante. Então, depois dessa reivindicação, que é muito legal, as pessoas têm que reivindicar seus direitos, sim, porque a partir do momento que as pessoas reivindicam seus direitos, elas são respeitadas e são ali discutidas métodos, né, que podem ser aprimorados, adaptados à situação em que as pessoas vivem, né? Então, ali nós vemos um acesso mais facilitado para os cadeirantes e também para qualquer tipo de deficientes. Nós vemos ali, né, o desenho à frente, nós vemos também uma pessoa que é deficiente visual e que consegue ter um acesso melhor à escola a partir do momento que eles fizeram essa reivindicação, tá? Agora, mais seguindo, né? Vamos continuar. Que da hora! Não vejo a hora de ir para a escola. Eu também. Calma, logo, logo o Maurício coloca a gente para estudar. Né? Que é o escritor, o Maurício. O criador da Turma da Mônica. Bom, valeu, turma. Preciso ir andando. A história continua aqui. Espera só um momentinho. Vamos diminuir para a gente poder ler. Aqui, ó. Dando um zoom para vocês conseguirem acompanhar. Que cheirinho ruim é esse? Cascão! Dorinha! Ah, muito engraçado. Brincadeirinha, Cascão. Essa foi boa. Tá indo pra escola, Dorinha? Eu tô. Tenho uma aula de informática. Agora eu sei o que significa acessibilidade. Que bacana! Acessibilidade é para todas as pessoas. Vamos continuar a historinha. E por falar em escola, preciso ir. Mas você não estuda. Mas posso inventar. A hora do lanche. Essa Magali. Mas eu vou entrar para a escola ainda este ano. Querem saber como? Você não pode.
Só porque ainda sou pequeno? E o teste do sabonete, hein? É isso mesmo, Cascão. Quando sua mãe falar, vai tomar banho, pra ir pra escola, filho, o que você vai fazer? E eles começam a rir, né, gente? Não tem graça, hein? Não fala, Cascão irritado. Você só vai tomar banho depois que a ilha solteira casar. Quer dizer, a filha solteira casar. Quer dizer, a ilha solteira casar. Então, assim, né, eles brincavam muito, zoavam muito o Cascão, né? Que ele não gostava muito de tomar banho. Um dia eu vou tomar coragem, tá? E vou calar a boca dessa gente linguaruda. Calma, Cascão. É brincadeira. Será que o Cascão ficou chateado? Imagina, ele sabe que é diferentão mesmo. Sabe o que é legal? Sabe o que é legal e é igual em todas as pessoas? O quê? Todos somos diferentes. É mesmo, que lindo, Cebolinha. Antes da gente dar o fim aqui, voltou, passou adiante. Então vamos terminar a historinha aqui. O Luca é diferente do Cascão, que é diferente da Dorinha. Que é diferente da Dorinha. Que é diferente de você. É isso aí. E todo mundo pode viver junto, brincar, estudar. E eu sou diferente de todo mundo também. Mas nada que um regime e um aparelho nos dentes não resolva. E ela sai correndo atrás dele, furiosa, né? Porque ele gosta de pegar no pé da Mônica. Volta aqui! Né? Como ela sempre fala nas historinhas. Quem assiste ali a Turma da Mônica vai ver como que ela grita, ela corre, ela fica super brava com ele. Calma, Mônica, foi só pra descontrair. E depois ele fica rindo. E a gente finaliza essa primeira aula. Fim, por quê? 3 pontinhos. Porque essa aula, esse tema, né, literatura infanto-juvenil, a respeito da literatura infanto-juvenil, nós vamos dar prosseguência, vamos dar continuidade, né? Né, fica aparecendo essas mensagens, né, no celular, bem chatinhas. Então, nós vamos dar sequência a esse estudo, né, da literatura infanto-juvenil, né, na segunda aula a respeito da literatura infanto-juvenil. Não deixe de deixar seu nome completo, seu e-mail, para que a gente possa fazer a lista de presença e também tá enviando, né, o certificado de quem participar aí do curso online, tá? Do ensino fundamental. Gente, antes de eu finalizar a respeito dessa historinha, a respeito dessa primeira aula, né, do tema de literatura infanto-juvenil, quando surgiu, como, né, se desenvolveu, autores principais, eu quero conversar com vocês a respeito desse tema, acessibilidade. Bom, essa historinha, ela traz aí pra gente uma ideia muito interessante a ser discutida, né, que é até hoje, né, falta, infelizmente, vias públicas, ônibus, escolas, faculdades, locais assim públicos que infelizmente nem todos os lugares têm acessibilidade. Então eu deixo para vocês aqui o
o meu respeito e carinho por essas pessoas, e eu sou muito, é, como se diz, eu sou muito em defesa do respeito ao ser humano, tá? Então, gente, vamos nos colocar no lugar dessas pessoas, vamos ter amor ao próximo, vamos ajudar o próximo, né? Se infelizmente nem todos os lugares têm essa acessibilidade, esse acesso fácil a essas pessoas com deficiência, né? Vamos ajudar. Não, por que não, né? Se eu ver um cego, né, uma pessoa deficiente visual na rua, isso, né, eu não quero me exaltar jamais, mas já aconteceu várias vezes de eu estar indo para o meu trabalho e eu ter que atravessar um deficiente visual. Teve um dia que aconteceu, né, de eu ajudar a ir para o outro lado da rua, e ele me contou que ele já estava ali há mais de 40 minutos parado, esperando alguém ajudar ele. E isso que é triste, né, gente? Porque nós devemos ajudar essas pessoas. Não devemos passar, né? Eu sei que a vida é muita correria, todo mundo tem algo a fazer. Mas por que não parar pelo menos um minutinho para ajudar essas pessoas, né? Empurrar uma cadeira de rodas, atravessar um cego, né? Tem pessoas que talvez saiba até mesmo conversar em Libras, né? Se comunicar através da língua de Libras. Só que essas pessoas, talvez está no posto de saúde, no hospital, vê que a atendente está com dificuldade e talvez saiba se comunicar desta forma e não sei se por ignorância ou por humildade, não ajuda, né? Não para um momentinho para conseguir entender ali, né? Parar para não ouvir, mas para se comunicar com essa pessoa e tentar ajudá-lo. Então, gente, vamos tomar como viés, né? Vamos entender que esse curso de extensão, né, a respeito aí da literatura infanto-juvenil, nós temos que entender que a literatura ela veio, né, para transformar, né, a cabeça, transformar a visão de mundo das pessoas, né, fazer o bem sem olhar quem, né, a palavra de Deus já fala isso. E também a literatura infanto-juvenil, né, a literatura em si, ela vai trazer inovações de modo de ser, de caráter das pessoas, né. É importante que nós tenhamos o livro como um hábito de vida, não como obrigação, como algo engessado ou apenas com uma visão de leitura utilitária, né? O livro serve sim para transmitir conhecimento, serve sim para ser consultado, porém também serve para transmitir valores sociais, tá? Como o respeito, a dignidade, o amor ao próximo. Os livros vão trazer pensamentos criativos, vão trazer para a gente pensamentos de coisas novas, né? Então nós devemos ver o livro como como se diz, não só com o objetivo de se informar, mas com o objetivo de ter um momento de prazer, um momento ali de distração, um momento de aprendizagem como ser humano, tá? Não apenas com objetivo pedagógico, tá? Vamos enxergar os livros, né? Olha que legal essa historinha, acessibilidade. Ela é voltada ali para as crianças, para os adultos, para qualquer pessoa que quiser ali tá lendo, tá? Então, são temas importantes que devem ser discutidos para que nós possamos ter uma visão melhor a respeito desses problemas sociais que acontecem e infelizmente não são discutidos. São poucos falados, as pessoas falam um pouco a respeito disso, mas que deve sim debater a respeito. Então, continue nesse curso, não deixe de assistir o próximo videoaula e vai até o fim comigo
para vocês conhecerem mais a respeito. Nós vamos falar de Monteiro Lobato, vamos falar de vários escritores importantes aí, tá? Não deixe de participar. Para mim foi um prazer. Não esquece de deixar seu nome completo e seu e-mail, por favor, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.